Olá! Hoje nós vamos falar deste livro, O Conto da Aya, da escritora canadense Margaret Atwood. E eu gosto muito de uma frase da Margaret que ela diz que alguns livros surpreendem o leitor, outros surpreendem o escritor. E ela estava se referindo justamente ao Conto da Aya, porque é um livro de 1985 e que atravessou todas essas décadas vendendo muito bem, sendo muito procurado. É claro que agora, no ano passado, foi lançada a série que tem o mesmo nome, O Conto da Aya, foi lançada fora do Brasil. Este ano chegou ao Brasil pelo canal Paramount e toda vez que há uma série baseada em um livro, também há uma procura pelo livro. E do que se trata O Conto da Aya? O Conto da Aya, quando você lê alguma crítica sobre o Conto da Aya, todo mundo começa da mesma maneira. É um romance distópico. Ok? E o que é um romance distópico? É um romance que o contexto do romance se passa numa distopia, que é o contrário de utopia. Utopia é um local, é um contexto em que todas as condições são ótimas, praticamente perfeitas. Distopia é o contrário. As condições são adversas, as condições são quase insuportáveis. Então, o contexto do Conto da Aya é uma distopia. E por que é uma distopia? Porque os Estados Unidos sofreram um golpe e foi instalado um regime religioso, fundamentalista, preconceituoso, um regime de Gilead, que tolhia completamente as liberdades dos indivíduos. Tolia dos homens, tolia das mulheres, mas muito mais das mulheres. As mulheres perderam os direitos mais básicos, elas não podiam mais ter conta em banco, elas não podiam mais ler, né? E também não podiam mais decidir o que elas iam fazer da vida. Quem decidia o que cada mulher ia fazer era esse regime fundamentalista, preconceituoso e assim por diante. Então, a nossa protagonista, ela, quando vem esse golpe, instalado esse regime, ela é escolhida para ser aia. Então, ela vai para uma escola de aias e quando as aias estão prontas, terminam essa preparação, elas vão para a casa de um comandante. Esse comandante é um alto funcionário do governo. E aí a gente pensa, bom, a Aya é empregada, ela vai ser uma empregada doméstica? Não, ela vai ser, na verdade, uma empregada sexual. Eu não sei nem se chega a ser sexual. A Aya é uma pessoa que está ali para procriar. Por quê? Porque o regime percebeu que há uma baixa taxa de natalidade e precisa que os seus comandantes, os seus homens, procriem bastante. Muito bem. Então, eles veem esses comandantes que não têm filhos e mandam essa aia, achando que o problema é da mulher do comandante. Para tirar todo o erotismo do ato sexual, a esposa do comandante participa, ela fica atrás da aia segurando a mãozinha enquanto o ato sexual ocorre. Isso não resolve muito. Por quê? Porque parece, isso não fica muito claro, que os comandantes, os homens em geral, foram submetidos a uma radiação que os deixou estéreis. Então, o problema não é da esposa, o problema é deles. E para ser mais específica, o problema é da aia, porque ela não vai conseguir engravidar e a aia que não engravida é mandada para as colônias, é mandada para o campo, enfim, cai em desgraça também. Então, quando a aia chega na casa de um comandante, ela vai ser, ela perde o nome de batismo e ela vai ser nomeada com o nome do comandante. Então, eles pegam a preposição de, em que em inglês vai ser of, né? E o nome do comandante. Então, no caso da nossa aia, ela vai ser do Fred. Então, of Fred. O Fred. Então, ela vai se chamar o Fred.
É um romance tenso, porque além das condições, como eu já disse, serem muito ruins, né? Viver nessas condições é uma coisa muito ruim. É um regime que mata por qualquer coisa e de pendura no muro, há um muro que circunda esse território e ele constantemente está matando as pessoas. E a gente fica muito tenso, preocupado enquanto leitor com o destino da Alfred, porque a Alfred não é uma personagem que se submete muito ao regime. Então a gente tem medo de a qualquer momento acontecer alguma coisa com a Alfred. Essa é a história, não posso me estender muito, senão eu acabo contando o livro, mas tem uma coisa que eu posso contar e que eu achei muito legal, muito bom, e que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro, que é um epílogo. Quando acaba a história da Aya, vem um epílogo. A gente tem um certo estranhamento, não entende muito bem, pensa que isso não faz parte do livro, mas faz. Não é da história, mas faz parte do livro. E esse epílogo é uma palestra que está acontecendo numa universidade que é sobre a história da Aya, que foi encontrada em fitas cassete. Não se esqueça, nós estamos falando de uma criação lá de 1985, quando a fita cassete era bastante utilizada. Gostei bastante, nós vamos falar muito dos livros e da obra da Margaret Atwood, porque ela tem uma obra bastante extensa, ela já é uma senhora de idade. Então se inscreva aqui no Biblium para ficar sabendo quando que nós vamos falar dos outros livros da Margaret Atwood. E se você quiser ler essa resenha, ter acesso a outros dados, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Até o próximo post.